Senhor, e desde já rogo as adorações de Deus, da igreja, ao meu favor, ao meu benefício, para que Deus nos dê uma palavra nesta noite. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9, que diz assim: Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isto foi no meu coração como fogo ardente e encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por tudo quanto o nosso Deus nos concede nesta noite, de aprendermos um pouco da sua palavra. O profeta Jeremias, ele foi escolhido ou designado para uma tarefa, para um propósito, em que Deus escolheu ele para um propósito, né? A gente vê no capítulo 1 de Jeremias, a gente vê a vocação e a primeira visão de Jeremias, né? A gente vê a vocação e a visão que ele teve. O profeta Jeremias, ele era um filho de sacerdote, nasceu e cresceu numa aldeia sacerdotal, né? Ele era um homem, uma criança que cresceu em meio a um povo, era sacerdote. E os irmãos sabem que sacerdote é aquele que intercede por alguém, não é? O sacerdote, ele tem o ofício ou o ministério de interceder por alguém. E Jeremias, ele cresceu, não é? Ele cresceu em uma aldeia sacerdotal, onde ou a maior parte era sacerdote, não é? Tinha um chamado para ser sacerdote, e esse chamado para ser sacerdote não era humano, esse chamado era divino, era de Deus, não é? Ou é de Deus, para interceder por alguém, né? Por uma causa. Interessante que aonde ele vivia, né, aonde ele nasceu, toda a aldeia dele ali era a aldeia de sacerdote. Ele era de uma família de sacerdote também. E o texto vem dizer que ele morava em Anatote, não é? Mais de 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. E durante o reinado do ímpio rei Manassés, pois já o povo de Israel, ou Jerusalém, já enfrentava uma dificuldade muito grande por andar por caminhos que Deus não se agradava. Havia sacerdote na época, havia homens que intercedia, que era para orientar. E esse é o ofício. Este é o desígnio. Deus designou homens como sacerdote para a orientação, para ensinar o povo o caminho em que o povo deve andar, não é? Um certo dia Deus também chamou um homem chamado por Abrão. Ele vivia em uma terra, na terra de Ur dos Caldeus. Era uma terra idólatra, né? Uma terra em que ele nem conhecia o que era Deus, mas quando Deus chama Abrão, lhe faz uma promessa, e mais lá na frente ele muda o nome dele, e mais lá na frente ainda Deus, ele chama Abraão para um particular, para andar direito na presença do Senhor. E ele disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Deus chamando ele para uma relação
mais íntima, para que as promessas de Deus fossem cumpridas como ele tinha falado. Abraão tinha que andar na presença de Deus, e todos que andam na presença de Deus não se arrependem, não perdem. As palavras do Senhor, Ele é fiel e digna de toda aceitação. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jeremias, ele viveu durante um tempo difícil, um tempo em que o rei Manassés, ele reinava, e Jeremias começou o seu ministério profético durante o 13º ano do reinado do rei Josias, e apoiou o seu movimento de reforma. Veja que Josias, ele era um homem em que estava tentando colocar as coisas que estavam fora do lugar, no lugar. Não é? Enquanto o rei Manassés era um rei ímpio, um rei que estava vivendo a sua própria vontade e fazendo até o povo da época se afastar cada dia mais da presença de Deus, Josias vem ali trazendo uma reforma, trazendo para o povo como um mensageiro, como um rei, um responsável, para que o povo chegasse-se a Deus, para que a justiça de Deus, o castigo de Deus não viesse sobre Jerusalém, sobre aquela cidade. E Jeremias apoiou muito bem esse ministério, esse chamado, esse desígnio do rei Josias, mas não durou muito tempo este movimento de reforma, porque o povo ele se ia cada dia mais distante do Senhor. E a Bíblia diz que para que Deus não viesse subverter a cidade ou trazer sobre a cidade de Jerusalém uma condenação sobre ela, era necessário haver um arrependimento por escala nacional. Não era um arrependimento somente de uma pequena parte de Jerusalém, mas por escala nacional. O arrependimento tinha que vir de todo o povo. E Josias estava trabalhando nessa reforma, aplicando a vontade de Deus no coração do povo, para que Jerusalém, ou toda a Judá em peso, viesse se arrepender, clamar, buscar a Deus, para que aquilo que ele estava designado a fazer não viesse a fazer. Então era um trabalho muito difícil, e por incrível que pareça, as mensagens de Jeremias, porque Jeremias a mensagem dele era dura, uma mensagem muito direta, não era? Era uma mensagem direta tanto para os reis, como para os sacerdotes, como até para os profetas da época. Era uma mensagem direta, até mesmo dura, mas a vontade ou o propósito dessa mensagem dura era para que o povo, por uma escala nacional, como já vos tenho dito aqui, não somente uma pequena parte, mas todos viessem a se arrepender e a buscar a face do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, versículo 6, ele faz menção a isso, ainda falando para aquele povo, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. 55 e 6, veja aí, analise na sua Bíblia, estudo da palavra do Senhor. É apenas uma introdução, vamos o propósito daquele que é chamado por Deus. Isaías 55, versículo de número 6. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí o verso 7, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamento e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quem diz amém? Amém. Aleluia, aleluia. O propósito do rei Josias, enquanto Manassés, um rei ímpio, estava acostumado com os seus pecados e fazendo o povo pecar, entregando o povo à idolatria. O povo de Israel, irmão, chegou um tempo em que diz, no reinado de Josias e dos outros reis, ele pegava, fazia altares para Baal, e diz o texto que eles sacrificavam até os seus filhos queimados para oferecer para Baal. Veja, o povo de Deus, o povo de Israel estava pegando seus filhos, levando as estátuas, aos ídolos mudos, que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, aleluia, tem mão, mas não apalpa, e Deus que ele jamais teria conhecido. E o texto sagrado nos diz que, aleluia, o povo de Israel pegava os seus filhos nos altos e queimava os seus filhos. E isso, aos olhos de Deus, era mal. Então, o que é preciso? É preciso agora que ele envie alguém de coragem para denunciar essas coisas. É preciso que ele envie um missionário. O que é missionário? É aquele que está disposto a cumprir uma ordenança da parte de Deus. Você está disposto, irmão? Você está disposta, irmã, para cumprir as ordenanças de Deus e falar o que ele manda? Porque ele está pronto para enviar aquele que está disposto a querer aí. Aleluia. Jesus, ele não conhece dificuldades. Eu e você conhece, porque a gente é humano. Você sabe que o primeiro missionário desbravador foi Jesus Cristo. Ele já foi na frente. Por que, irmão? Porque diz que quando as missões, eu coloquei até aqui no papel, alguns rascunhos, eu botei as missões impossível para o homem cumprir sozinho. As missões, porque no plural, há várias, não é uma só. Há muitas tarefas dentro do reino de Deus. Há muitas missões, não é apenas sair daqui para o outro lado. Há muitos trabalhos que também pode ser designado como missão. E o primeiro desbravador desta missão foi Jesus, quando no Novo Testamento, quando Jesus ele chega no Novo Testamento em uma cidade chamada Gadara, ninguém entrava para fazer missão lá. Ninguém. Chegava um, chegava outro, passava de longe assim, diz: quem é que vai entrar em Gadara? Lá tem um homem lá que ninguém segura ele, nem as cadeias, as correntes mais fortes que faz, ninguém segura ele não prende não, o homem é bravo, terrível, e ninguém entra lá. Aí aparece o missionário Jesus, vestido de carne, capacitado, cheio do Espírito Santo, aleluia. Imagina ele dizendo: eu vou na frente, eu vou primeiro, eu vou abrir a porta, eu vou passar, eu vou entrar, e depois você vai, mas eu vou primeiro. Aleluia. Ele foi primeiro, ele foi na frente. Hoje você pode ir, porque ele foi na frente, ele já foi, ele quebrou os grilhões, ele abriu a porta. O apóstolo Paulo, ele disse: uma grande porta me abriu, aleluia, muitos adversários, mas ninguém pode impedir eu entrar nessa porta. Aleluia. O texto nos diz que quando ninguém entrava em Gadara, Jesus, quando chega lá na cidade como missionário, porque ele veio para fazer missão, no capítulo de número 9 de João, o texto nos vem dizer que Jesus
Ele disse: eu vim para fazer a obra do meu Pai enquanto é. A noite vem quando ninguém se pode trabalhar. Então Jesus estava dizendo: olha, eu como missionário, eu tenho que aproveitar o tempo que é curto. Eu tenho que aproveitar o ministério que o Pai me deu, porque essa noite que ele está falando era a noite do Calvário, não era a noite que chega, aleluia, naturalmente, não. Era a noite que ele disse: eu não posso mais trabalhar. Quando os homens me prender, quando eu subir a cruz, quando chegar a hora da minha morte, mas enquanto eu tenho tempo, enquanto eu tenho vida, eu vou cumprir a missão daquele que designou. Irmão, nesta noite, irmão, Jesus está falando: cumpra a missão enquanto é dia, porque a noite vem. A noite vem. Aleluia, a noite vai chegar. E quando a noite chegar na sua vida, meu irmão, minha irmã, aleluia, você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu aproveitei bem, acabei a minha carreira, guardei a fé, resta-me agora a coroa. Ele vai me dar a coroa, porque eu trabalhei enquanto era dia, a noite chegou, ele vai me levar, mas a coroa eu vou ganhar da parte dele. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele chega em Gadara, aonde ninguém entrava, nem os discípulos mesmo queriam entrar lá. Nem os discípulos queriam entrar, porque os discípulos já andavam com Jesus. Quem é que ia entrar lá? Poxa, eu mesmo não. Quem é que vai? Eu? Aleluia. Mas Jesus sabia que ninguém entrava. Aleluia. E sabia que alguém tinha que ir primeiro na frente. O comandante sempre tem que tomar a frente da batalha. Aleluia. E o nosso comandante, ele sempre vai na frente, ele sempre está conosco, ele sempre vai na frente. Ele, como, aleluia, desbravador das missões, quando ele bota o pé em Gadara, ele quebra as portas, ele abre as portas. O endemoniado chega, se prostra diante dele: Jesus, filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo? Aleluia. E Jesus mandou ele se calar. Aleluia. Aleluia. Jesus mandou ele se calar, porque só quem tem o direito de falar é Jesus. E Jesus estava ali para falar. Aleluia. Aleluia. Ele foi na frente. E quando ele chegou, aleluia, ele resolveu o problema, abriu a porta. Aleluia. E mais o terror que estava naquela cidade. Nunca mais se ouviu terror. Aleluia. Naquela cidade. Eu imagino o pessoal agora dizendo: agora a gente pode entrar, agora a gente vai, aleluia, não tem mais terror, aleluia, Jesus já entrou, Jesus já foi, e agora eu posso entrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. E diz o texto, aleluia, que muita gente, irmão, queria calar a boca de Jesus, mas não calava não calava não, porque ele veio para cumprir uma missão. Então, meus amados irmãos, o texto nos diz em Isaías que nós devemos buscar a Ele enquanto podemos achar. Jeremias, ele no seu chamado, no capítulo de número 1, a gente vê que Deus chama ele, no capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a palavra de Jeremias, filho de Uquia, dos sacerdotes, que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E o texto segue adiante dizendo, verso 4, ele diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Interessante que quando o Senhor disse que viu Jeremias antes da formação dele, que Deus grande, né? Antes
da formação nossa, Ele já viu a gente aqui. Antes da nossa formação, Ele já nos conhecia. E o texto segue dizendo que o Senhor santificou Ele para as nações. Interessante que os que é chamado para a tarefa, para desenvolver o propósito missionário ou cumprir uma missão. E é o texto que está implícito para nós como estudo, né? Missão, não é? Cumprir uma missão. Interessante que quando falamos de missão, podemos nos tratar de levar a mensagem para alguém. A missão pode ser em levar uma palavra para alguém, como a missão também também como as irmãs servias na época. Quando o texto sagrado nos diz no livro de Atos, capítulo 12, que quando o apóstolo São Pedro ele foi preso por ordem de Herodes, a igreja tinha uma missão de fazer incessante oração por ele. Era uma missão que Deus deu à igreja. Isto é uma missão que Deus deu. Quando o apóstolo Pedro estava lá, quando Tiago já foi decapitado, né? Tiago foi decapitado, morto, porque Tiago era um mensageiro, era o que levava a palavra. E é a missão de Tiago e de João e dos demais, dos homens, era levar a palavra. Mas só que Deus também designou missão para a igreja, para as mulheres, não é? Para o ministério das mulheres, diferente dos homens, de ter a responsabilidade do ministério sacerdotal da palavra. Mas as mulheres também exerciam um papel fundamental. A missão dela era orar, interceder pelos apóstolos, para que no abrir da sua boca Deus operasse milagre, fizesse prodígios e maravilha. E quando a igreja entendia o seu papel de missionária, ela, quando soube que Tiago foi morto a fio de espada e Pedro estava preso, o pastor da igreja, a igreja agora entra no propósito da oração, dizendo: vamos orar, esta é a nossa missão, vamos orar, vamos cair de joelho para Deus visitar o nosso pastor. A missão da igreja não era criticar, porque Deus não deu missão de crítica, Deus deu missão de oração. Você tem uma missão, cuidado, viu? Aleluia, você tem uma missão, aleluia, você sabe qual é a sua missão, a igreja sabe a sua missão, e quem tem a missão, veja como está fazendo uma missão que Deus designou, para que essa missão não seja, aleluia, desviada para outro vínculo. Aleluia, aleluia.